Né, que a gente não facultou a palavra a ele, mas ele disse que não ia voltar mais aqui, mas ele ainda vai voltar para fazer os agradecimentos mais no final da sessão especial, até porque nós deveríamos ser, né, as protagonistas, mas hoje o protagonista é ele que devia estar presidindo aqui a sessão especial. Então, a ele os nossos agradecimentos mais uma vez. Eu vou só suspender um pouco a fala das pessoas, porque a palestrante chegou e vamos ouvi-la, né, que é tão importante, e depois a gente dá continuidade à mesa e depois faculta também a palavra ao plenário. Doutora Paula Lopes, coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher e membro do Levante Feminista contra o Feminicídio. Doutora Paula. Boa tarde. Então, preparei uma palestra com slide, tudo bonitinho, mas não vai dar tempo, porque a gente tem muita coisa para falar, né? Então, vou ser bem objetiva, concisa. Escrevi aqui algumas palavras, mas, na realidade, tudo que eu tenho para falar está dentro do meu coração, porque já são 6 anos de luta nessa ONG aqui, que eu carrego. Todo mundo fala, mas você só vive com essa blusa, mas eu tenho que fazer propaganda, né, minha gente? Meu nome é Paula Lopes, eu sou advogada, criei junto com minhas companheiras que aqui estão, o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher em 2018, e é uma ONG que se organizou, né, através da demanda de mulheres, porque de 2016 para cá a gente vive uma onda de muitos problemas quanto à questão dos direitos das mulheres. E, ao mesmo tempo, uma onda de diversas leis que estão acontecendo, mas que há uma grande dificuldade em serem efetivadas. Porque o grande problema disso tudo é o machismo e o patriarcado que estão enraizados dentro da nossa cultura, tanto em homens quanto em mulheres. E isso engessa a nossa luta. E eu estou falando aqui para várias mulheres que lutam cotidianamente, diariamente. Não é novidade para ninguém que está aqui. Inclusive, eu peço até desculpas, mesa, por ter chegado atrasada, porque eu estava trabalhando. E muitas vezes a gente tem que se desdobrar entre filho, família, tarefas de casa, trabalho, né, realização profissional, para poder estar em espaços de luta. E não é fácil. Para as mulheres é 3 vezes mais difícil lutar do que para os homens. Isso é um fato. Eu quero convidar aqui para ficar do meu lado as mulheres que me acompanham no CDDM, a Wanda e a Thaís, que são mulheres vítimas de violência, mas que agora se apresentam como sobreviventes, que passaram por situações de violência, mas que hoje estão nos acompanhando, fazendo palestras, falando da sua dor, e não é fácil falar da dor, não é fácil, mas às vezes é necessário para que a gente possa vencê-la. E hoje a discussão, o deputado Ronaldo Medeiros, quero até agradecer pelo convite, ele falou assim, você quer falar sobre o quê? E eu disse, eu quero falar sobre uma Alagoas para alagoanas. Será que a gente está falando sobre isso aqui? Será que a gente está debatendo isso aqui nessa casa? E aí, quando eu fui fazer a pesquisa, eu me deparei com a história de Lili Lages, né? Essa mulher que criou a primeira organização feminista aqui no nosso estado, né? Que é a Organização das Mulheres pelo Progresso Feminino. Como deve ter sido difícil. E eu fiquei imaginando ela com aquela roupa antiga, né, nos anos 30, por ali, subindo e descendo essas escadas e andando pelo comércio. E como é difícil hoje, imagine naquela época, né? Então, a gente está falando exatamente sobre essas organizações de mulheres, né, que se fazem presente nesse momento. Mulheres do campo, mulheres do candomblé, do axé, né? Mulheres que estão na luta urbana, que estão nas suas associações, nos seus bairros. Como as mulheres dos bairros lutam, minha gente. Lutam contra a violência, lutam para que as suas filhas não engravidem tão cedo, porque é muito forte a presença disso, da gravidez na adolescência. A presença da situação de violência dentro das periferias é uma realidade, porque não há iluminação pública, porque a escola nem sempre é um atrativo, porque o tráfico é perto, permeia o tempo todo. E eu falo disso com muita propriedade, porque eu sou cria.
Eu sou cria do Tabuleiro dos Martins, que é um bairro aqui da nossa cidade. Eu sei do que eu estou falando, porque eu passei por todas essas mazelas. Eu sei o que é pegar um ônibus logo cedo lotado para estudar, sem nenhum incentivo. Eu sei exatamente o que é passar por uma rua e ter que sair da calçada porque senão vai ser assediada. Quantas aqui não passaram por essas situações? Eu sei exatamente o que é você querer progredir, ter uma condição melhor de vida e muitas vezes abrir mão daquele trabalho, daquela palestra, daquele local que você queria participar porque você não tem com quem deixar seus filhos. Só quem passa por isso somos nós. Então, nada sobre nós sem nós. Nós temos que vir ocupar essa tribuna, falar o que a gente pensa, dizer nossa dificuldade. E que bom que tem deputados homens aqui, porque eu já vim aqui há 6 anos consecutivos e nessa mesa só tinham mulheres. Como as coisas estão mudando, né? Isso é muito bom. Eu acho importante também o debate da mulher estar em todos os espaços. É no Tribunal de Justiça, é no governo do Estado, é aqui nessa casa. Então, como é importante a gente ocupar todos esses espaços, que são espaços de poder. Ter mulheres aqui definindo, decidindo, organizando leis, pleiteando direitos. Há quanto tempo nós lutamos por isso? E hoje a gente tem tão deputadas. Não percam essa oportunidade de fazer a diferença. Porque se vocês estão sentadas aí, sintam o peso de todas essas mulheres e de mais outras mulheres que não puderam vir por causa dos seus filhos, porque cuidam da mãe, porque cuidam do irmão, porque tem filho deficiente e não pode se locomover porque não tem condições financeiras. Pensem nas mulheres do campo que não saíram do campo porque estava muito alagado, tinha lama demais, não tinha transporte, não tinha condições, porque o filho adoeceu. Pense no peso das mulheres em situação de rua que estão morrendo e não tem ninguém por elas. E muitas delas estão na rua com seus filhos. Pensem nesse peso. Pensem no peso das mulheres do axé que não podem viver a sua religiosidade. Pensem no peso do que é você não poder ser quem você é. Pensem nas mulheres trans, no peso que é você não conseguir sobreviver mais de 27 anos de idade. Pensem nesse peso. Pensem no peso das mulheres que sofrem violência e por isso são silenciadas. Não porque elas querem, mas porque estão muito cansadas, porque estão muito magoadas, porque estão desacreditadas. Desacreditadas no poder público. Pensem nesse peso quando vocês sentarem nessa cadeira. Pensem no peso das mulheres que estão aqui e que vão trazer mensagem de outras mulheres que não puderam vir. Pensem em Lili Lages, quando ela veio e ocupou essas cadeiras sozinha, no meio de muitos homens. Pensem também em Nise da Silveira, quando ela disse que é preciso se espantar, se indignar. E só assim a gente consegue mudar a nossa realidade. Pensem no peso de todas as violências, de todas as mulheres que passaram por essa casa e não foram atendidas, ou que precisaram morrer porque viveram situações de violência gravíssimas que tiveram sua vida ceifada. Pensem na história de Alagoas, quando as mulheres, as nativas indígenas que aqui viviam, foram brutalmente estupradas e mortas pelos invasores. Nós somos frutos do estupro. Essas índias, elas não resistiram, porque simplesmente elas não aceitavam serem escravizadas. Nós temos o sangue dessas indígenas, de não se indignar, de não baixar a cabeça, de dizer que queremos mudança. Pensem nas mulheres negras que foram trazidas escravizadas. E por isso se organizaram a ponto de montar um quilombo dos Palmares, o maior quilombo de toda a América Latina. Pensem no sangue, na força, na luta dessas mulheres. Quando pensarem em desistir, pensem nelas, que não tinham nenhuma situação favorável. Elas não tinham nada, não tinham recurso, não tinham estudo, não tinham como lutar, mas criaram as condições para fazer isso. Então, que a gente possa pensar nessa história e pensar na realidade, porque hoje
Nós temos uma realidade ainda de violência. Como falei, fomos frutos de violência. Mas não é por isso que nós temos que aceitar. É justamente por isso que nós temos que mudar. Por nós, por nossas filhas, por nossas irmãs, por nossas mães, por nossas vizinhas, por nossas amigas, por nós mesmas. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui porque é bonito vestir lilás. Nós vestimos a cor da luta. A cor das mulheres que morreram. Essas mulheres estão aqui pela misericórdia divina. Porque se fosse depender do poder público, já teriam morrido. E talvez elas possam ter um espaço aqui para contar a história delas. Que é o certo, ouvir as pessoas que sobreviveram à violência. E exatamente por conta dessas mulheres, nós montamos a organização. Mas não é fácil, porque são muitas as dificuldades. E a maior dificuldade é criar condições para que a mulher vença a violência. E eu não estou falando somente da segurança pública. Eu estou falando de criar condições para que elas tenham como se manter, para que elas tenham como se alimentar seus filhos, porque muitas mulheres, mesmo com medida protetiva, acabam voltando para o agressor, porque não tem emprego, porque não tem estudos e porque não vai passar fome junto com seus filhos. Então, a nossa conversa hoje é sobre isso, sobre essas mudanças, mas principalmente porque em 2022, 31 mulheres foram assassinadas somente pelo fato de ser mulher. O nome disso é feminicídio. Quem não sabia, agora saiba. 31 de nós morreram simplesmente pelo fato de ser mulher. Isso é inadmissível. Que nenhuma de nós precise morrer por isso. Que a gente viva a nossa vida com dignidade, com plenitude, com oportunidade. Que as nossas filhas possam sair às ruas sem sentir medo. Que nós não tenhamos medo de deixar as nossas filhas livres. Que os nossos filhos possam ser educados. E aí já sugiro que a gente trabalhe com programas de reeducação para homens, porque os homens também precisam se reeducar. Não é possível que um homem que seja violento, ele saia impune. Às vezes já sai da cadeia até com uma companheira. E ninguém vai trabalhar a cabeça desse homem. E ninguém vai reeducá-lo para que ele possa seguir uma nova relação melhor, em paz. Então, é esse discurso que a gente veio fazer aqui. Não passei slide, mas eu acho que passei o que muita gente estava engasgada e com vontade de falar. Não é fácil estar no lugar que a gente está, na ponta, na linha de frente, recebendo as mulheres que sofrem violência, recebendo as mulheres que sofrem todo tipo de violência, violência sexual. E aí, a gente vê agora o quê? Querem aprovar uma lei para retroceder. Por isso, meninas, não parem de lutar. É muito importante que vocês venham em todas essas audiências, porque senão a nossa voz não vai ser ouvida. Simone de Beauvoir já falava que basta qualquer crise econômica, financeira ou religiosa para que nossos direitos sejam afetados. Eles não são totalmente garantidos. Se a gente não estiver aqui, não fortalecer as deputadas e não cobrar delas que elas façam o seu papel, a gente não vai ter esses direitos efetivados. Eu sei que eu estou me alongando, mas já vou terminar. Tem muita gente para falar. Mas a questão principal que a gente veio dialogar aqui é que, além do peso da violência, e a violência aumentou, a gente sabe, vimos os dados, os últimos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quando diz que a violência visível e invisível aumentou. Eu quero que cada deputado que está aqui se comprometa na frente do movimento de mulheres e das mulheres populares que aqui estão, de que vão lutar para defender os nossos direitos por todo o seu mandato. Eu quero que vocês prometam, que vocês se comprometam nesse momento aqui com as nossas pautas. As nossas pautas não são floreio, não são perfumaria, não são boniteza. As nossas pautas são de vida. Nós lutamos pela nossa vida. Esse é o principal lema do movimento de mulheres. Esse é o principal lema da maioria desses movimentos que estão aqui. Nós lutamos pela vida. E quando nós, mulheres, lutamos pela vida, não é somente a nossa.
Nós lutamos pela nossa vida, pela vida do nosso companheiro, para que ele não seja violento, e pela vida dos nossos filhos, para que eles cresçam numa sociedade sem violência, com a cultura de paz, e que a gente consiga prosseguir livremente. Não estamos falando de floreio, estamos falando dos direitos das mulheres. Muito obrigada. Doutora Paula, imagina se tivesse trazido os slides, né? Você não precisa de slide, você por si só, doutora Paula, já dá palestra, né, e luta por cada uma de nós, tenha certeza disso. Eu gostaria de registrar a presença